Você encontra no meio de uma carta tão teológica quanto a carta aos Efésios, a expressão que nós recebemos graça no amado. Você encontra no meio de um entendimento profundo teológico um conteúdo de amor, uma expressão falando de Jesus não como Senhor, e Ele é. Não como Deus, e Ele é. Não como Filho de Deus, e Ele é. Tudo isso Ele é. Mas como um amado. Quando você descobre Jesus, não tem como você não se apaixonar por Ele. Só que Deus nos fez seres humanos. E tudo aquilo que a gente não alimenta, a gente perde. Toda amizade que não é alimentada se perde. Todo relacionamento que não é alimentado se perde. Então preste atenção aqui. O maior milagre é você passar os anos e continuar desejando Jesus. Isso se perde facilmente. Sabe por quê? Parece que o nosso espírito perde a referência de quem ele é. Eu estou falando bobeira, não. Para quem for profundo e maduro e já foi íntimo de Jesus, sabe do que eu estou falando. O seu espírito parece que ele perde a referência de quem Jesus é. E Jesus fica comum. Até questionável. Vou te falar, eu conseguiria deixar a igreja hoje numa boa. Assim, eu tenho muita decepção com a igreja de Jesus. Mas eu não consigo transferir isso para Jesus. Então eu não entendo quem fala assim, eu perdi a fome porque a igreja está assim, está assado. Eu faço parte dela, Jesus vem buscar ela. Eu estou no meio dela falando, Jesus, me salva da igreja. Porque a igreja já não te deseja mais. A igreja já não espera como uma noiva espera pelo noivo no casamento. Você lembra do teu casamento, como é que foi os dias anteriores a ele? Você desejava aquela situação. Eu entrava dentro da minha casa, eu falava assim, daqui a alguns dias eu vou estar casado. Eu vou estar aqui com a minha esposa. Você lembra como é que é a sensação? Fala que a tua vida com Jesus, ela está assim, sabe? Teu espírito está falando, eu quero ele. Quando a Bíblia fala que o nosso espírito clama pelo Pai, é isso, tem um anseio em nós por Deus. Muita gente já perdeu isso faz anos. O maior milagre é fazer parte de tudo isso e essa bagunça. Que a vida cristã, no meio da igreja, é uma bagunça. Tem um nascendo e amando Jesus, tem outro que passou o tempo e está perdendo a fé, tem outro que está voltando ao velho homem, tem outro que está voando e entrando no ministério, tem outro que está negando tudo que pregava. É isso, gente, que a gente convive. E no meio disso tudo, de tanta pancada, você tem que seguir amando Jesus. E não dá para amar Ele com um mínimo de nós, com um jeitinho de nós. Tem que amar Ele de tudo. De todo o nosso ser. É um milagre isso. Eu te falo, se ainda há uma chama de amor por Jesus, por favor, se apega a isso e alimenta. Porque isso se perde. Eu estou te ensinando a não desviar. Amém? Meu irmão, Jesus não é louco. Ele não te ensina aqui e amanhã ele manda tu negar aquilo que você aprendeu. Se aquilo que você aprendeu não só se intensifica, você nunca conheceu Jesus. Então preste atenção no que eu estou te falando. Tem pessoas aqui que nesses dias Deus está querendo pegar você, literalmente, e relembrar o que foi que Ele acendeu dentro de você. O que foi que Ele te fez? Algum dia Ele fez você entender quem é Ele. E o que você entendeu dele te fez chamá-lo de amado. O que você se tornou hoje? Então, por favor, é o maior milagre. O maior milagre não é um morto voltar. O morto volta e depois morre. Você entende isso? Lázaro está aí, gente? Onde ele mora? Jerusalém? Ele morreu. E os santos, que quando Jesus ele foi para a morte, os santos, a vida, né? Jesus era a vida. Então a vida entrou, os mortos ressurgiram. A Bíblia diz que o corpo dos os santos entraram na cidade. Imagina a gente que morreu e de repente volta para casa. Está ali, mas todo mundo está morto de novo. Alguém tem uma perna que cresce, um órgão que cura, e tantos são os milagres, mas todo mundo volta a alguma doença e morre. Agora, perdura para a eternidade a paixão que você tem por Jesus. E vou ser muito franco. Seria uma das maiores injustiças que Jesus cometeria comigo, eu penso,
é ele dar um lugar de assento na presença dele para quem não o desejou. Para mim, o céu deveria ter lugares bem, bem distantes. A nova cidade, como eu creio. Onde pessoas que não desejaram Jesus, mas quiseram ser salvos, se isso existe, nem sei. Eu já nem sei se isso existe. Para mim, todos que vão ao céu desejaram Jesus e não o céu. Você está com medo do inferno, meu irmão? Tu está tão perdido quanto antes que tu não temia o inferno. Você precisa desejar Jesus. Isso faz toda a diferença. Não adianta saber tudo que você sabe, a doutrina como você decorou, e você não chamá-lo de amado. Efésios 1, eu estou citando Efésios 1. Não adianta saber tudo que está para você e você não chamar Jesus de amado. Se isso não aconteceu, você nunca conheceu Jesus. Jesus, ele é apaixonante, literalmente. E não precisa, para quem alimenta, não precisa fazer força para agradar Jesus. A gente quer isso. É desejável fazer isso. Você começa a ansiar pela próxima coisa que Jesus fala. Para você chegar um pouquinho mais perto, deixa isso. Hoje, eu quero levar você a se apaixonar pela santidade. A olhar a santidade como um caminho desejável, como um lugar que ninguém vai te tirar de lá. Não como um fardo que Jesus nos impôs. Eu quero colocar que a santidade, ela é uma consequência, mas ela também é um critério. Consequência, você se achega a Jesus, você vai estar santo. Não existe ninguém próximo a ele que não viva a santidade. Isso é impossível. Isso seria totalmente destoante. Nele não há trevas nenhuma. No ambiente dele só há luz que dissipa trevas. No ambiente dele só há verdade que dissipa o engano. Só há liberdade que dissipa a prisão. Então não tem como você comungar uma vida com Jesus e uma vida em trevas. Isso é impossível. Ou você não entendeu uma coisa ou você não entendeu a outra. As duas não comungam. Êxodo é o nosso texto, capítulo 3. Você está aí? Pronto para receber? Eu não quero que o meu tema seja mais desejável do que a Bíblia. Por isso que eu escolhi algo bem simples. E nem quero ter a pretensão que você se prenda a ele, porque ele estará na palavra. O tempo todo a gente vai ver o tema lá, que é: a presença de Deus exige santidade de quem se achega. A presença de Deus exige. Me aproximar dali exige alguma coisa aqui. Tem que ter algo que ligue. Então, santidade é uma conexão com Deus. Não tem como. A santidade, ela vai ser algo exigido de quem quer se achegar. Você quer chegar perto? Santidade. Não tem como. Então, não quero que isso ganhe teu coração. Eu quero que você leia o texto e isso ganhe teu coração. Quero que você leia a Bíblia comigo e cada palavra vá ganhando teu coração. Está escrito assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça, estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Amém? Olha agora a atitude de Moisés. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Fala o nosso coração, Senhor. Querido, preste atenção. Esse texto aí que acabamos de ler é um texto que traz uma ideia, uma teofania. O que é isso? O momento onde Deus apareceu. Deus está presente em toda a terra. Você precisa entender isso. Falar que Deus está aqui é a coisa mais óbvia que tem. Deus literalmente está em todos os ambientes, não há ambiente que fuja à presença do Senhor. E o Salmo 139 dá conta disso, de mostrar o que nós chamamos de onipresença de Deus. Deus está presente, Ele está sobre tudo, cobrindo toda a sua criação devido à sua grandeza. Então Deus está nos piores lugares da terra, vai por mim, nos lugares mais obscuros, nas circunstâncias mais horrendas, Deus está ali. Agora, sim, manifesto não.
talvez visível, o que nós estamos lendo aqui, vendo, é que Moisés está num dia, num ambiente que julgavam ser o monte de Deus. Por isso que ele está citado assim, Horebe, o monte do Senhor. Que há discussões, há controvérsias, mas pelo que a gente observa, Deus manda ele voltar àquele lugar para adorar ali o Senhor. Então, sim, esse lugar é o Monte Sinai. Tem pessoas que discordam, tem pessoas que não é indiferente para nós, é uma colina, é um monte, é um lugar onde se julgava que Deus habitava. E o que a gente precisa entender, e eu quero mostrar para você, nessa experiência de Moisés em ver Deus manifesto, tem muitas lições sobre santidade, mas muitas mesmo. E a gente vai ver isso ancorado em toda a palavra. Voltaremos a Êxodo, iremos a outros textos. Para a introdução, 1 de Pedro 1,14, é um texto bastante conhecido quando a gente fala de santidade. É impossível você não conhecer esse texto se você quer viver uma vida de santidade. Se não é um texto que você visita, ou não conhece, ou não está lembrado dele, se você nunca leu esse texto, grife ele na sua Bíblia. Por quê? Esse texto nos mostra que aquele que se aproxima vai ser exigido dele santidade. É o que eu estou te falando, esse tema vai voltar naturalmente, nós não faremos força, nós não queremos nos prender ao tema, mas o tema aparece. Diz assim, 1 de Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ele está dizendo, não tem como, Deus não é imparcial. Se você invoca, paga o preço. Se você chama ele de pai, viva como filho. Ele está falando que é exigido de você, à medida que você se aproxima e à medida que você invoca. Invocação aqui não é uma coisa simples. Você está chamando para si alguma coisa. E você está convocando Deus para ser seu pai. Então ele diz, uma vez que você faz isso, saiba que será exigido de você. O tema vai voltar, eu te falei, sem força. A gente vai perceber que todo momento onde a gente quer se achegar, se aproximar, ir um pouco mais perto dessa presença desejável, você será exigido. O Salmo 24 nos mostra a mesma coisa a partir do verso 1. Salmo 24, verso 1. Diz assim, um texto que nós estudamos no CRAU, né? Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Eu te falo, o teu parente é de Deus. Não, para falar amém. Aquele atribulado lá é de Deus. Você ficou triste com isso? Eu estou perplexo. Todos pertencem ao Senhor. Não tem nada que está aqui que não tenha sido liberado pelo Pai, pelo Criador. Ele está falando assim, tudo é de Deus. Meu irmão, você achou que tinha alguma coisa, mas tudo pertence ao Senhor. Tudo que está no mundo, o que nele habita. Agora, olha o verso 2 e vamos seguir aqui. Porque ele fundou a terra, né, o mundo, a sua plenitude, sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Agora, olha que mudança drástica no texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Ele diz, tudo pertence ao Senhor, as pessoas pertencem ao Senhor. Mas quem pode entrar? Quem pode ir? Tudo é dele, porque foi ele que fez tudo isso. Mas quem pode se chegar ao Senhor? Ele diz, mãos limpas e coração puro. Tem exigência. Lá não se entra de qualquer forma, lá não é lugar para todo mundo. Nós precisamos entender que há herança, que há recompensa, que há algo que está restrito para quem decidiu viver em santidade. E não é decisão, porque também não há outra opção. Não é decisão, porque nós não podemos abrir mão disso. Então, hoje, eu quero que você entenda de uma vez por todas, é extremamente zombaria você invocar Deus, você querer dizer que quer viver uma vida perto dele e viver uma vida incompatível com aquele que você quer se achegar.
Você vai entender que o Senhor não pode se chegar e comungar conosco em pecado. Ele não pode por uma questão muito simples, mas eu preciso que você caminhe para ver isso comigo. Agora, de início, é zombaria você dizer que você está se aproximando dele e não querendo ter o que é compatível a ele. Você está querendo se achegar por causa de uma questão de que uma curiosidade de como é a presença ou é a voz de Deus. Isso nunca vai te levar a Deus. Um medo da condenação, isso não vai te levar a Deus. O que levaria você a Deus é a própria presença de Deus. Você precisa se achegar a Ele zelando para dizer, eu zelo, eu prezo pelo que o Senhor é. E isso não dá para ser, isso não dá para fazer se você não estiver em santidade. Preste atenção aqui. A santidade, se você não tem ela, se ela não está presente na sua vida, provavelmente você não pode se achegar a Deus, porque Ele é santo. E você não daria valor, porque não é incompatível. Você trataria a presença e o Deus santo como algo qualquer. O nosso coração, ele tendencia por tratar as coisas santas e grandes como pequenas. Nós desprezamos coisas. Você, não me leve a mal, mas 2 domingos nós estamos falando que nós não podemos pegar a sabedoria nossa e dar às pessoas, porque a única coisa que está para elas do reino, a única informação que lhes cabe é que elas precisam se arrepender porque elas estão distantes de Deus e serão condenadas. Por quê? Porque Jesus nos alertou. Se você pegar um tolo, ou se você pegar alguém que não vive na sabedoria de Deus, ou se você... Tem tudo isso, eu mostrei para vocês. Não é possível, porque essas pessoas estraçalhariam as nossas pérolas lançadas a elas. E a Bíblia diz que nos estraçalharia, porque elas não estão nem aí. Iriam pisotear o entendimento, porque não está na natureza delas. Jesus chama uma visão, uma linguagem muito simples. Ele gerou uma figura de linguagem muito simples. Ele comparou ao porco e ao cão, porque um judeu ouvindo aquilo falou assim, impuros. Ele sabe, era uma classe específica de gente ruim, que elas não podem ter direito a pérolas, porque eles pisoteiam. Para eles é tratado de forma comum, e Deus não se deixa, meu irmão. De coração, a Marquês de Sapucaí, ela não zombou de Jesus botando o diabo para lutar com Jesus e vencê-lo. Não, pastor, mas foi dito. Meu irmão, que se lasquem os filhos do inferno, tentando achar que menosprezam o nosso Cristo. Eles nem sabem que eles pisoteiam a única coisa que os livraria do inferno e da ira de Deus. Você tem noção do quanto Deus está irado com o seu pecado? Não. Veja a maneira como Isaías 53 diz que ele estraçalha Jesus na cruz. Ele se agrada em moer Jesus. Ele queria que a sua... É como se Deus falasse assim, não posso fazer isso com Rafael, mas deixa eu pegar uma foto do Rafael e colocar em Jesus, agora deixa eu descontar minha ira. Esse Deus cor-de-rosa que a igreja planta, que eu chamo ele de algodão doce, fofinho e docinho, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é perigoso de lidar com ele de forma desprezível. O Deus da Bíblia condena. O Deus da Bíblia manda temê-lo. Teme aquele que pode fazer perecer a tua alma no inferno. A Bíblia manda temê-lo. Palavras do doce Jesus de Nazaré, tá? Ele falou assim, tenha medo do meu Pai. O que está acontecendo conosco é que nós queremos uma coisa da qual nós não podemos manusear. Você já teve a sensação de ver alguém dirigindo e pensar assim, o meu carro não põe na mão dessa pessoa? Já? Prestou para o Davi? Duvido, Davi é zeloso. Sabe o que acontece com as pessoas? Se elas pudessem se chegar a Deus, se fosse possível isso, Deus iria, pela primeira vez, ter o seu nome desprezado. Eu vou te mostrar a reação de Deus, eu vou te mostrar um monte de coisa. Mas agora, por agora, eu quero encaixar isso no seu coração. Pastor, eu não conheço a Deus como eu queria. Não, você não queria. Desculpa, você não quer. Porque se você quiser, você vai trilhar um caminho compatível com esse teu querer. Porque se não for assim, você não pode.
Sem uma atitude compatível com esse desejo, você não pode conhecer Deus. Tem alguns aqui que menosprezariam a experiência, que zombariam dela, que ainda tem na sua natureza uma natureza de zombaria, que ainda tem em si um coração que não valoriza a presença de Deus. Meu irmão, por favor, é só olhar a tua facilidade de faltar um culto. É só olhar a tua facilidade de não fazer o jejum de quinta. Essa é a hora que podia ter uma forma de eu olhar os pensamentos e você falando assim, jejum de quinta? É o que eu anunciei domingo passado. Domingo passado? E foi não. Quem lembrava aqui que eu coloquei um jejum no domingo passado, quinta-feira, levanta a mão. Então você que está perdido, ó, é só ver isso. A falta do zelo em coisas simples. A falta de zelo em coisa pequena. Você ainda diz querer o Senhor? Por favor, respeita. Por favor, respeita, porque Ele não terá nenhum tipo de peso na consciência em nos fazer perecer no inferno, se isso for preciso. Tenha respeito, tenha pelo menos o medo, tenha medo pelo menos, medo. Eu quero que hoje, essa geração, nossa, como cristão, comece a ter pelo menos pavor de Deus. Porque o diabo, você acha que ele pega o garfinho e vai em direção a Deus? A Bíblia diz que ele treme. Quando o diabo, no corpo de um homem, viu Jesus, não sei se você se ligou, você não faz isso num culto, mas um demônio se prostrou e falou, Senhor. Ele usou o termo para sou seu escravo. Então, desculpa, mas demônio não está por aí soltinho, batendo em Jesus, xingando Jesus. Aquilo lá da apoteose é o diabo tornando a gente mais tolo do que qualquer outra coisa. Aquilo lá não zomba Jesus. Aquilo lá zomba da nossa cara. Porque nós somos tão desprezíveis que somos menores do que um demônio, que tem sim um temor de se prostrar e chamar de Jesus, Senhor. O Senhor veio me atormentar. Presta atenção no doce Jesus de Nazaré. Me atormentar. Você está ouvindo? Tormento. E quem vai atormentar os demônios no futuro? Jesus. Então prepare-se para se encontrar com ele zombando do jeito que você está. Porque ele iria atormentar antes da hora. Ele falou assim, por que o Senhor veio me atormentar antes da hora, Jesus? Você está aí, irmão? Vai ter a hora do tormento. Se eu fosse você, eu não jogaria no time dos demônios. Mas não fica com medo do inferno, porque isso não vai te livrar de lá. Tenha consciência dos seus pecados, isso vai te tirar de lá. Caia em si, que a vida que você está, você terá que prestar conta, e quando chegar diante do trono, o negócio vai ficar sinistro. Esse Jesus cor-de-rosa que você curte aí, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é atormentador de demônios. A presença dele é temível, é terrível. E eu quero te mostrar isso. Uma vinda que a gente não fica maranata nas canções e zombando dele na segunda-feira. A igreja, ela não está pronta, irmãos. Ela não está pronta. Os meus olhos se abriram. Nós somos uma geração do desprezo à presença. Nós não somos uma geração que desejamos Jesus. E caiu a ficha em mim. Eu percebo que a fome, ela não está compatível com a comida. Tem comida, mas não tem fome. Então preste atenção de uma vez por todas. Dada essa introdução, a presença de Deus sempre nos exigirá santidade, porque Ele não se deixará zombar. Em primeiro lugar, Moisés, quando ele chega, ele corria o risco de tratar a presença de Deus de forma comum. Por isso que Deus chega no verso 5 e diz, não se aproxime. Gente, o Deus que nos deseja, o Deus que nos buscou, o Deus que estava ali para buscar Moisés, para se revelar a Moisés de maneira totalmente graciosa. Moisés não foi buscar Deus, Deus foi buscar Moisés. Você entende a diferença? Deus marcou aquele lugar para Moisés, Deus sabia do itinerário e ele falou naquele lugar, mas ele não vai se achegar de qualquer forma. Eu vou plantar no coração de Moisés um terrível temor ao meu respeito. Alguns de nós ainda não tiveram uma experiência que faça a gente temer. E eu temo o que vai te levar a temer a Deus, sinceramente. Eu temo o que vai levar essa geração a temer a Deus. Eu temo, porque nós somos extremamente desprezíveis com as coisas dele. O ministério está sendo tratado de forma comum, estou falando besteira? A Bíblia está sendo tratada de forma comum. E sabe o que mais me irrita? Não é o teu livro aqui em cima, é eu conhecê-la e amá-la. Não. A Bíblia está sendo tratada de forma comum porque ela não é desejável na forma como ela é.
Ela não é pão para o nosso espírito mais. Ela está sendo mais uma coisa para a gente ficar aqui demonstrando o que a gente sabe, entendeu? Existe muito ego, existe muita coisa que está aí. As ofertas estão sendo tratadas de modo comum. Tudo. Se você for pensar, o teu coração está desprezando tudo que você faz por Deus. E você ainda diz que quer conhecê-lo. Eu queria muito que às vezes Deus pudesse. Sim, Ele quer que a gente se achegue. Mas presta atenção, eu queria que Deus fizesse isso com a gente. Ele pudesse parar alguns de nós e falar assim, não entra hoje. Kátia, hoje eu não. Faz isso não. Hoje o teu coração está me vendo como comum demais. Hoje o desprezo seu está num nível muito grande. Você vai atrapalhar quem me quer. Eu queria que às vezes a gente pudesse ter essa repreensão. Vem cá, meu irmão, não adianta sentimentalizar, não. Você tem que dar conta, você não está entendendo o que está por trás. A tua conversão real. Não adianta falar, então tá bom, agora eu não venho mais. Contigo. Eu estou falando de algo que a palavra promove. Deus não se deixa negar. Se a gente se chegasse a ele de qualquer forma e o tratasse de forma zombada, de forma qualquer, eu não te quero, eu troquei o senhor por festinha, por TV, por jogo de futebol, eu te troquei por qualquer outra coisa, mas domingo que vem eu estou lá. Tem culto todo domingo. Se isso é o que a gente chama de lugar onde a presença de Deus é desejável e é onde a gente quer invocá-lo, pelo amor de Deus. Deus é muito pobre, é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito desprezível, porque coisas comuns a gente encontra em qualquer lugar, a qualquer hora. Você não está entendendo, a santidade é exigida por causa do Deus que é invocado. Agora vem aqui uma coisa que eu quero que o teu coração receba para você ganhar temor de vez. A palavra de Deus, ela dá um nome a Deus. Aliás, Deus se nomeia assim. Ele se diz Deus zeloso. O que significa isso? Existe contexto para ele dizer, eu sou zeloso. É para você entender isso aqui, que se Moisés, ele vê aquela sarça, está pegando fogo, ele fala, que maravilha, olha, o interessante não é o fogo, gente, o interessante é folha verde pegando fogo, sem se consumir. Interessante é galho pegando fogo, sem consumir. Não tem nada ali queimando, mas tem um fogo. Aí ele fala, que coisinha legal. É igual nós temos aqui, é uma coisa muito legal, na internet tem um pastor aí, tem. Aí ele faz com a esposa dele a batalha das línguas estranhas. Eles batem papo em línguas estranhas. Ele fala em línguas, ela fala em línguas, aí é o debate da língua estranha. Deus está sendo, sei lá, ridicularizado. Para mim, quando eu olho o Deus dos crentes, que eu não consigo mais me associar a esse tipo de coisa, eu não consigo, gente, olhar e falar assim, Deus é uma coisa tão preciosa. Quando eu olho, eu falo assim, gente, Deus é tão ridículo. O Deus dessas pessoas é ridículo. Desculpa, querido, eu não tenho temor de falar isso, porque o Deus delas não pode ser o nosso. Ele se chamou de zeloso. Ele está agora se prestando ao ridículo. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Você vai acompanhar comigo? 2 textos em Deuteronômio. O primeiro é 4, 23 e 24. Que está falando de santidade, amém? Nós estamos falando que a presença dele vai nos exigir santidade. Deuteronômio 4, 23 diz assim, tenham cuidado de não se deixar esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si imagens esculpidas a semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor e Deus zeloso. Relembrando, Deuteronômio é a releitura da lei. Moisés está ali repassando, falando assim, gente, vamos ver se vocês pegaram. Olha o que Moisés está falando. Leia comigo aqui, entenda comigo aqui, porque vocês vão entrar na terra. E se lá vocês brincarem com ele, a coisa vai dar ruim. Preciso te adiantar? Spoiler agora, para você que nunca leu a Bíblia. O povo vai zombar de Deus o tempo todo. O que eles mais vão fazer é isso aí. Eles vão pegar a serpente de bronze, vão colocar um nome nela e vão criar nela um Deus. A serpente que Deus deu para eles como cura. Tinha todo um sinônimo, um significado para eles. Eles entendiam quando olhavam para aquilo ali. Não vem você falando, mas Deus que levantou. Não, para eles sabiam. Aquilo ali não era idolatria para eles. Só que se tornou. Esse povo vai zombar, meu irmão.
Esse povo vai brincar. Só que Deus fala assim, eu sou zeloso. De novo, Deuteronômio 6, verso 12 em diante, diz assim, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face da terra. Você entendeu? Ele não pode nos deixar se aproximar dele e tratá-lo comum, ou igualá-lo, que esse aqui é o problema do texto. Você iguala a Deus a qualquer outra coisa, ele diz, você me comparou a algo que as suas mãos criaram, então eu sou o Deus que você criou. Ele fala, com isso a minha ira se acenderia, e eu consumiria você. Fica tranquilo, vou deixar leve agora. Jesus, quando foi ler a profecia de Isaías 60, ele leu até o ano aceitável do Senhor. A profecia segue dizendo, o dia da vingança do nosso Deus. Só que Jesus falou, o ano aceitável do Senhor, e fechou o livro. Tá por quê? Ele tinha que falar a outra frase, ele deu o livro ao auxiliar, sentou, todo mundo sentou, porque era assim que se fazia o culto, a explanação ali na sinagoga. Jesus vai falar sobre aquilo que ele leu, e ele disse assim, hoje se cumpriu o que vocês estão ouvindo. Hoje se cumpriu Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para evangelizar, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então você não está vivendo o dia da vingança de Deus. Fica tranquilo, você não vai cair num leito com câncer, não vai fechar a porta de emprego. Não, Deus não é uma agiota que te bate se você não pagar o que lhe é devido. Fica tranquilo. É pior. Deus fala assim, hoje eu te deixo à mercê de você mesmo, faça o que o seu coração desejar, e lá no final a gente volta para acertar as contas. Ele, na verdade, é a nossa salvação de tudo isso que seria condenável diante dele. É ele quem faz em nós aquilo que é agradável a ele. Então é pior ele virar para você e falar assim, Anselmo, peca gostoso. Você entendeu? Você está pecando gostoso? Temos que falar uns português claro aqui. Pecado está agradável, está um ambiente de conforto. Que desgraça, hein? Caraca! Ó! A questão toda é que Deus está zeloso no meio de nós. Só que ele está contido. Imagina uma ira se acendendo e ele não podendo fazer o que ele fez muitas vezes com o povo dele. Você idolatra o amor de Deus por Israel. Então abre os olhos para lembrar que por uma rebelião ele abriu o chão e fez a terra engolir os rebeldes. Que Deus fofinho, gente. E você no pecado. Chamando de paizinho. No Novo Testamento, essa ideia de que Deus é um fogo, que os dois textos nos falam, aparece em Hebreus 12, 28 e 29. Anota aí. Por isso, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça para a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Ele diz, o argumento é para servir a Deus com reverência e temor porque Deus é fogo consumidor. Interessante. Só que ninguém vê o fogo ardendo hoje. A desgraça está aí, gente. Essa é a desgraça. A impunidade dos pecados. Os pecados que não se punem. Os pecados que ficam à mercê. Estão sendo praticados e ninguém teme por fazer. Pastores sobem, pregam em pecado, pregam por dinheiro, fazem um império para si e não temem a Deus. Eles não temem ver a igreja de Jesus, gente. Se a gente fosse muito sério, como Jesus exige, a gente teria algumas posturas que a gente teria menos dinheiro. Por exemplo, eu tentei aqui com vocês, a gente abriu um centro de recuperação. Você não vê no coração de ninguém mais um desejo por isso. Ao passo que por aqui só aumenta o número de viciados. Ao passo que as favelas estão aí, ganhando. Por quê?
Se tem uma coisa que não perde, é cliente para esse povo. E não precisa de promoção. Pode manter o preço e ganhar dinheiro. Só que nós estamos aqui o tempo todo falando, gente, a gente está aqui para iluminar, vamos embora. Faz casa de paz, faz isso. E o coração das pessoas está o tempo todo ali vazio. A gente não tem medo daquilo que a gente faz com nossos ganhos. A gente tem medo de não dar o 90%, porque senão vai que o gafanhoto me pega. Você tem medo do gafanhoto. Você não tem medo do teu coração consumista. Você não tem medo de pegar o teu dinheiro e ser uma pessoa tão desprezível na forma como você gasta. O mundo à sua volta explodindo, você pegando Auxílio Brasil para, sei lá, comprar roupa. Chegaram para mim e falaram assim, pastor, você tem direito, a igreja vai cair as entradas. Já contei isso para você? Falei, eu não, vou pegar isso não. Não, você tem que pegar a igreja. Falei, meu irmão, não vou. O cara ficou buzinando no meu ouvido. E depois essa mesma pessoa me acusou de que se eu voltasse os cultos assim que voltaram, essa pessoa falou assim, eu não vou entender outra coisa, vai ser financeiro. Quebrou a cara, porque a pessoa perguntou para ele assim, mas tu tá frequentando lá no Zoom? Ele falou assim, não. Cara, o pastor falou há 2 semanas que independente da norma da prefeitura, ele não vai voltar com os cultos. Por quê? Porque o número de infecções ainda está muito alto e nós não temos nem condição por causa do tamanho do lugar que a gente reúne. A mesma pessoa que me mandou pegar Auxílio Brasil sem que eu precisasse, sabe por quê? Para a glória de Jesus, gente. Nós, não sei, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Uma pessoa insistiu em ir na minha casa durante a pandemia, eu não queria. Então eu falei, cara, depois a gente se vê, tem que ser, é muito urgente. Domingo de manhã, cara, eu preciso ir na sua casa, pastor. Chegou lá com uma oferta altíssima. Quem aqui eu já pedi oferta para você? Alguém aqui tem o carnê do dízimo? Então, meu irmão, desculpa, mas não reproduza o seu coração em mim. Sabe por quê? Eu fiquei com temor de pegar dinheiro do governo, sabendo que lá aqui na igreja tinha um irmão que tentou pegar o auxílio e não conseguiu. Eu tive medo, porque Deus julga a causa dos pobres. E se eu não estou nesse nível, eu sou produtivo, eu não estou nesse nível. Você é rico, pastor? Deus, quem me dera. Se eu fosse rico, eu ia ficar pobre rapidinho, irmãos. Porque eu tenho tanto lugar para botar dinheiro que eu não ia ter como. Eu ia pedir ajuda do Rafael. Rafael, me ajuda, Rafael. Me ajuda, porque eu vou ficar pobre em 2 minutos. O que você ia fazer, pastor? Tem muita coisa que eu queria fazer. A começar de balancear um pouco as injustiças. Eu ia querer fazer um centro de recuperação a começo de conversa, com a estrutura que eu creio que funcionaria gratuita e curaria muita gente, muito pai, muitos filhos. Já ia começar por aí. Então eu ia me lascar, acho que meu dinheiro ia todo aí. Então eu ia ter que pedir ajuda ao Rafael. Rafael, me ajuda a render isso aí, cara, porque eu vou gastar isso tudo. Gente, se eu sou de coração, Deus sabe o que está diante do meu coração. Se tem uma coisa que não me pega é essa. Mas a igreja de Jesus, ela pisoteia a causa. Ela usa dinheiro por causa de templo. E somente isso. E isso vai ludibriando todo mundo e a gente esquece que a gente tem um Deus zeloso que está olhando para nós e falando assim, que coração ridículo. Você diz que está fazendo isso em meu nome, tu está fazendo isso por você. Quantos pastores, gente, teriam a coragem? É a coragem, tem que ter coragem para não ter. Nós não temos nem conta. Tem que ter coragem, gente, de falar assim, cara, Deus que botou essa igreja para funcionar, Ele que mantenha. Tem que ter muita coragem. Coragem pura, não é coragem de falar, é prepotência. É prepotência, é coragem da pureza, de falar assim, cara, eu sei quem foi. Eu sei quem foi que botou essa igreja aí. Essa igreja aqui não fechou, não foi por falta de desejo meu, não. Foi por temor a Deus. Por saber assim, caramba, Ele quer essa igreja. Por quê? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, não tem dezenas delas. Foi por que Deus deseja essa igreja? Cara, eu pastorei as pessoas mais ocupadas, sem vontade nenhuma de Jesus. Eu pastorei as pessoas que não têm vontade de crescer em Deus. É isso. Eu já me questionei várias vezes. Falei, essas pessoas não querem Jesus, por que Jesus quer elas? Entra ano, sai ano, a mesma coisa. Por quê?
É interessante que num momento, Moisés vê uma sarça pegando fogo. Num segundo momento, ele vê o Monte Sinai inteiro em chamas. Êxodo 19, 18 vai falar o estado como estavam as coisas. Só que aqui vai ser horripilante a visão. A visão vai ser extremamente pesada. Deus vai se mostrar o Deus da lei. Olha aqui, por favor. Deus vai se revelar o Deus da lei. Ele vai falar, temam a minha presença. Deus vai se mostrar de uma forma assim, eu preciso que vocês entendam quem é que está falando. Êxodo 19, 18 diz, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Isso é um vulcão, gente. Isso é uma espécie de uma imagem de um vulcão. Imagina, erupção, porque está tremendo. Olha o Deus fofinho que você acha que chama de papai. Ah, papai. E está ali, ó. Deus está ali botando fogo e falando. Só que aí agora ele vai falar assim, Moisés, entra. Acho que Moisés já pensou, peraí, o que é isso, pastor? Estou tirando a sandália, não estou louco? E é entrar assim, ó, de costa. Porque na primeira ele escondeu o rosto. Você acha que ele entrou falando, fala, mano. E aí, fechamento. Os caras estão lá, ó. Tu acha que ele entrou assim? Ele está pensando assim, entra por quê? Sabe o que vai acontecer aqui? Olha só para você, pastor, queria ver um anjo. Eu queria tanto ouvir a voz do Senhor audível. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. O povo virou, Deus falou assim, eu vou ditar a lei. Fala para o povo que eles não podem dar um passo no monte, senão eu mato eles. Literalmente, tá? Se eles pisassem daqui para cá, Moisés demarcou. Se eles pisarem assim, eu vou matar eles. Fala isso para o povo. Aí tiveram que tomar banho, deixar de ter relação sexual, fazer um bocado de coisa para poder ficar perto do monte. Bota os anciões, vamos embora. Todo mundo vendo essa imagem. O povo virou e falou assim, Moisés, a gente não quer que Deus fale com a gente, não. Faz o seguinte, fala contigo e você fala com a gente. Eles pensaram, vai ser isso sempre? Essa ameaça de morte? Não, obrigado, quero não. Vai lá, Moisés, fala com Deus por nós, depois vem aqui e fala. Eles ouviram Deus, gente. Deus ditou a lei. Só que agora eles não querem mais. Falou, não, bota Moisés. Moisés fala, Deus fala com ele vem falar com a gente e está tudo bem. Ninguém quer ouvir Deus, não. Ninguém quer se chegar perto de Deus. Você entendeu que talvez você não tenha uma ideia certa de Deus e é por isso que você se achega? Moisés falou assim, cara, eu tenho que estar todo certinho, no padrão do Pai. Eu não quero falar essa palavra certinho, porque senão a gente cai no outro exagero cristão, que não é o que eu estou falando aqui. Só que Moisés falou, eu tenho que cumprir as exigências da presença. Espera aí. Sabe? Não é aquele negócio. Cadê aquele foguinho? Tá falando, caraca, o negócio tá cuspindo fogo, meu irmão. Fumaça, Deus estava botando fogo no monte. Ele tacou fogo. Você entendeu isso? Agora não tem negócio de não consome, não. Agora é fogo, fumaça subindo igual uma fornalha. Deus fazendo um monte trovejar, buzina. Tipo uma imagem assim, eu vou deixar vocês apavorados, que é isso que eu quero que vocês sintam de mim. Agora vamos à questão. Não terás outro Deus além de mim. O povo está falando. Pô, Deus me livre de eu ter um Deus que não seja o Senhor. Você ainda quer mesmo você chegar perto desse Deus? Aí, quando Moisés está lá na sarça, ele está pegando, está falando assim, pô, rapaz, tem um negócio acontecendo ali, vou lá. Deus falou, Moisés. Ele, opa. O fogo fala, eis-me aqui, Senhor. Está falando, não se aproxime. Se ele se aproximasse, vamos lá, questão da prova, morria. Olha que lindo. Pai, sai aí. O relâmpago está querendo te pegar, Vitor. Vai ali, não, vai no banheiro, vai. Vai no banheiro. Vai, Senhor, manda aí os sinais. Vai ter gente falando, caraca, eu estava apertado agora, o que eu faço? Sai aí para tu ver, irmão. Brincadeira, gente.
Vocês entenderam? Ainda não é o dia da vingança, ele te matar agora e está te ajudando. Tem alguns que vai morrer salvo. Hein? Tira a sandália do teu pé. Foi o que ele ouviu como uma questão didática de Deus ensinar uma lição muito profunda. Preste atenção aqui. Tirar a sandália dos pés era por quê? Moisés estava durante todo aquele caminho pastoreando, gente. Devia ter um cocôzinho de ovelha. E tem as impurezas. De repente ele fala assim, cara, tu tá pensando que tu é quem para entrar aqui assim? Tira a sandália. Já viu aquela mulher chata que tu chega na casa dela, tu esqueceu, fala, opa, onde você vai? E tu pensa assim, quê? É isso. Não traga impurezas para dentro da minha presença. Gente, não dá para você chegar a Deus com as nossas impurezas, não dá. É impossível. Deus, ele se sentiria desprezado. Vai ter gente que vai infartar hoje. Deus se sentiria desprezado. Alex, se conserta, Alex. Hein? Deus se sentiria desprezado, porque aquilo que ele é estaria sendo tratado como comum. Você já foi desprezado em algum lugar? Disseram que a tua presença era tão importante e não era nada? Eu vi o meu sogro passar por isso. Um pastor virou para ele e falou assim, vai ser o café de pastores da minha igreja. Você tem como vir trazer uma palavra? Só que ele estava brincando e não falou. Aí o meu sogro falou assim, vocês chamou eu e a pastora, vocês me acompanham? Eu vou pregar num café de pastores. Quando chegou lá, a gente está lá olhando e foi acontecendo. Louvor. Aí deram a palavra para o pastor assumiu, pregou, terminou. Todo mundo tomou café. E tá eu olhando para o meu sogro olhando para mim. Cara, ele ficou muito magoado. Porque o pastor falou assim, vem aí, cara, trazer uma palavra para a gente. Só que não era verdade. De uma certa forma, não sei se você já teve a sua presença assim, menosprezada, diminuída. Gente, isso fere demais. Quando as pessoas não entendem quanto tempo o seu tempo custa. Que você não é uma pessoa que está ali à toa. Você tem filho, você tem dedicação a Deus, você tem dedicação ao seu ministério. Você não está ali à toa, podendo fazer a sua vida conforme todo mundo está fazendo. Desculpa, o meu tempo é muito caro, gente, hoje. Olha, uma coisa que vocês não estão entendendo. Tem que agendar. Vocês estão achando que isso é estrelato. Não, gente, é para não pirar. Aqui, ó, para não ficar louco, maluco. Tem que anotar lá na agenda, no planner. É horário e o dia e quem. Não tem outra forma. A gente tem agenda aqui na igreja. A gente sobrevive por agenda. Então, por favor, eu não sou nenhuma estrela e estou longe disso. Deus me livre se algum dia ele quisesse que eu ficasse notório. Eu não tenho essa pretensão. Agora, por favor, agenda é o mínimo para você respeitar uma pessoa. Não é assim, vê aí quando pode, pastor. Não, gente, é agenda. Quando vamos marcar? E tem que ter um dia. E tem que ter um dia que você não desmarque, porque a maioria de vocês faz essa jogada. Isso é desprezo. É quando você pega uma pessoa e trata ela comum. Tipo, depois a gente remarca. Não, não faz isso. Você está diminuindo o valor de alguém. Agora com Deus virou para Moisés e falou assim, que sapato sujo é esse? Tira. A questão de ficar descalço tinha toda uma questão ali pedagógica. Não é um lugar que você pode pisar como o ambiente que você vinha pisando. Até agora você subiu esse morro pisando de qualquer maneira. Daqui para cá você não pode passar assim, senão eu te mato. Moisés aprendeu na hora, meu irmão. Ele mandou aqui no rosto, ó. Ele falou, nem quero mais. Nem que Deus falasse, toca no fogo. Moisés ia falar, eu não. Você está aí? Amém? Então, o que Deus ajudou Moisés? A não profanar um ambiente santo. Então, Deus livrou Moisés de tratar um lugar de uma maneira profana. Então, profanar um lugar é você pegar aquele ambiente e tratá-lo de forma comum. Então, profanação é você pegar alguma coisa que é elevado, santo, separado, como ontem foi dito, e tornar aquilo comum. Então, o que Deus ele prefere? Página. Olha aqui para mim. Deus nos prefere distante do que em sua presença, desprezando ela. É muito intenso o que nós vamos falar aqui agora.
Nós vamos ler Malaquias no capítulo 1, verso 6 em diante. Nós vamos ler o livro de Malaquias todo agora. Para você que só conhece 3:10, eu lamento a sua pobreza bíblica. E eu lamento que Malaquias seja vítima do seu apego financeiro. Porque esse texto, ele é muito profundo. Ele é rico. Malaquias capítulo 1, verso 6. Diz assim: o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício de um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda sua graça. Mas, com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do meu templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Em primeiro lugar, o que está acontecendo em Malaquias é um desprezo a Deus. Deus está vendo que o povo, eles estavam fazendo uma diminuição no valor das suas ofertas no sentido qualitativo e não quantitativo. Eles não estavam roubando no sentido de tirar a oferta. Eles estavam roubando no sentido de dar o que queriam. Estavam oferecendo qualquer coisa. Pegavam um animal cego, coxo, defeituoso. Vamos pensar se vai ser queimado, consumido totalmente. Se vai ser um holocausto, que é uma oferta totalmente consumida, qualquer coisa serve. Esse é o pensamento. Aí o cara via um animal cego, que não servia para ele, mas ele via uma questão. Se eu der o bom, eu fico com prejuízo. Porque o cego pode ser queimado. Agora, o bom me serviria. Eu poderia vender, eu poderia usar. Olha o pensamento. Então, em primeiro lugar, a profanação do nome de Deus estava na qualidade. Eles se aproximavam de Deus e falavam, bom, dia de oferta, está aqui, ó, fiz, hein? Deus falava, vocês acham que isso é me servir? Por favor, alguém dá sanidade a esse povo. Você achou a vida inteira, porque os pastores ensinam assim, que roubar a Deus era tirar o dízimo. Aqui é o seguinte, Deus está falando, pare de me dar, porque eu tenho nojo do que você me dá. Porque o que você me dá vem de você. Eu não quero o que você me dá, eu quero quem você é. E o que você é não é compatível com um adorador. Você é alguém que me despreza.
Você é alguém que me oferece aquilo que te sobra, aquilo que não presta nem para você. Quem dirá para pessoas? Aí você oferece isso a mim e acha que está bom. Então, em primeiro lugar, o texto está falando a respeito de profanação. Pegar o nome de Deus e reduzir ao comum. Pegar as coisas de Deus e reduzir ao simples, ao qualquer, aquilo que der. Em segundo, no capítulo 2, do 1 ao 9, diz assim: e agora, sacerdote, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Você entendeu aí, né? Deus está falando, eu vou pegar as fezes dos animais, vou passar na sua cara e vou fazer você ir a esgota dentro com cocô e vocês indo junto. É isso que ele está falando do sacerdote. Bem ético, por sinal. 4. Vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que mantenham a minha aliança com Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que lhe dei, para que me temesse. E, de fato, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E de sua boca todos devem buscar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviam do caminho e, por meio da sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu também os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. O que está acontecendo? Ele vira e fala assim, vamos falar do que Levi, o pai de vocês, o primeiro Levi, o Levi que deu o nome à tribo de Levi, ele sim guardou. Ele sim foi justo. Ele sim praticou a minha palavra. Ele sim ensinou a minha palavra. Agora vocês, a atual geração de levitas, não. Vocês precisam passar por uma repreensão. Deus está chamando a atenção deles. Ele está falando, o que é isso? Se o povo está adorando da forma que está adorando, isso é culpa de vocês que aceitam a adoração do povo. Falem para eles que é melhor que eles não venham do que se eles vierem e profanarem o meu nome. Eu não sou um Deus desprezível. Eu não aceito qualquer coisa. Aí ele começa a ajustar a questão. Uma palavra distorcida, uma palavra mal pregada gera uma igreja que despreza. Gera uma igreja que não vê o Senhor na grandeza do que o nome dele exige. 3. Então nós vemos aqui o quê? Profanação do nome de Deus, distorção da palavra de Deus. 3. Aparente impunidade. Os homens começaram a falar para Deus, como é isso? O Senhor vai permitir que o seu nome seja desprezado? O Senhor vai permitir que o seu nome seja tratado de forma comum? Capítulo 2, lá no finalzinho, no verso 17, 2,17 diz assim, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda me perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está Deus? Onde está o Deus da justiça? Agora segura, meu irmão. Ele vai pregar agora uma questão. Essa aparente impunidade, no capítulo 3, vai ser visto assim. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Eu gosto demais disso aqui. Jesus é o nosso Vênus, meu irmão. Amém? Ele se assentará como derretedor e purificador de prata.
purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Ele está falando o seguinte: primeiro, meu nome está sendo desprezado, as adorações de vocês não condizem com a grandeza de quem eu sou. Segundo, isso tem alvo, isso tem foco na pregação ridícula desse sacerdote, dessa atual geração de sacerdotes, que desprezam o meu nome, que tratam o meu nome comum, que fazem do meu ensinamento qualquer coisa, que não exigem do povo o que é para exigir. 3, ele fala: mas fiquem tranquilos vocês que pensam que está tudo impune, porque não está. Chegará o meu dia. Ele está profetizando a vinda de Jesus. E ele falou: ele vai vir derreter a prata. Ele vai vir purificar tudo isso. E os filhos de Levi novamente vão dar em santidade a adoração que é devida. Qual a consequência desse processo de purificação? Leia comigo. Lá no 3. 17. Diz assim. 3,17. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, os pouparei como um homem que poupa seu filho que o serve. Então, vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele fala: de uma vez por todas eu vou resolver esse problema e vai haver diferenciação. Vocês verão pessoas mudando de vida. Acontecerá agora uma distinção. O povo vai parar de profanar o nome do Senhor. Por quê? Porque houve um ajuste na adoração, houve um ajuste onde tem que ser ajustado, meu irmão. A exigência precisa voltar aos púlpitos. Nós não podemos falar para as pessoas que elas podem ser tudo que elas quiserem ser, que elas podem fazer do nome do Senhor uma coisa desprezível, que elas podem andar como elas quiserem, que a graça está tão preocupada de levar a gente para o céu. Aí entra o 4. Ele diz: porque vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como palha. O dia vem e os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, é muito Senhor dos Exércitos. De modo que não será deixado nem a raiz, nem ramo. Ele está falando: vai ser tudo consumido. Malaquias 4:1. Segue o texto. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Vocês sairão, saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe. Lembra que o Sinai e Horebe é o mesmo lugar? Ele está falando: lembra que eu botei fogo num monte para falar o que eu quero de vocês. A saber, os estatutos e juízos. Preste atenção, meu irmão. Aí ele fala do envio do profeta Elias. Ele fala do ministério da lei e o ministério profético como restauração para o caminho do Senhor. Agora, olha a progressão do livro de Malaquias. Profanam o meu nome, diga para eles que não é adoração por adoração, é uma adoração com condições para ser recebida. 2, sacerdote, eu estou de olho em vocês, porque se o povo está fazendo o que está fazendo, está ancorado por vocês. 3, mas tem um dia do acerto de contas, e esse dia vai trazer pureza novamente, e as ofertas voltarão a ser puras, porque o adorador se tornará puro. Aí vem o 4, ele diz: sim, quando houver esse ajuste, o povo voltará a ser o que eles deveriam ser. Meu irmão, Deus, ele não se deixa profanar. Por isso que ele vira para o nosso Moisés e fala assim: para, não se aproxima. 2, tira a sandália do teu pé, esse lugar aqui não é comum. Daí para lá, você tratou comum, daqui para cá você não pode. Você tem que entender aonde eu me manifesto. Moisés é santo. Se a minha presença vier, você tem que entender que há perigos de se aproximar de qualquer forma de mim. Moisés, eu sou zeloso, eu posso consumir você por causa do meu zelo. Deus, a palavra zeloso, gente, é que tem zelo. Você entende que Deus fala: eu zelo por quem sou, eu zelo por quem eu sou. Se Deus se aproxima do sujo para deixá-lo sujo e continuar a conviver com a sujeira dele, Deus está falando que ele é um Deus sujo. Porque o zelo do Senhor não permite qualquer coisa se aproximar dele. Sandália nos pés. Vamos lá? Sandália nos pés. Quando Moisés ele manda tirar, Deus manda Moisés tirar, algo muito interessante está acontecendo aqui. Preste atenção. Pés, tanto fala de presença, vamos relembrar. Deus vira e fala: diga ao povo de Israel que entra, que vai, vamos lá, Josué, aonde pisar,
a planta dos vossos pés. Ele está falando, aonde vocês forem como presença, aonde vocês chegarem, ali será dado a vocês. Então, pés fala de presença, fala de caminhada, fala de vida. Todas essas simbologias estão por trás desse entendimento. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. O lugar em si não era santo. Não é o Sinai que é o lugar de Deus. Sabe por quê? Quem vai assumir a liderança depois da morte de Moisés? Você viu na Record, irmão? Josué. Aí você sabe o que vai acontecer? Ele diz assim, lá em Jericó, ué, não é só no monte de Deus? Não, é aonde Deus está. Aonde a presença se manifesta tem que se exigir santidade. Josué chega, olha um homem e fala assim, você é soldado adversário ou fecha com a gente? Ele vira e fala assim, nenhum nem outro, eu sou do Senhor. Eita. Aí Josué ele fala assim, tira a sandália do teu pé, Josué, porque a terra que você pisa é santa. Ele já sabe, eu já ouvi do chefe como é que essa história termina. Ele vira e fala assim, pega o povo e santifica eles. A vitória do Senhor em Jericó vai ser sinistra, irmãos, porque não tinha homem de guerra. Deus vai vencer com estratégia, mas o povo vai estar totalmente purificado para receber estratégia e ver o poder de Deus se manifestando no meio deles. Deus literalmente apavorou Jericó e venceu. E sabe o que vai acontecer? O povo vai errar, mas outro assunto. Só que mais uma vez um homem tem os seus pés descalços porque Deus se manifestou. Ele está falando, você não pode continuar, aqui não é comum. Você tem que entender que dali para lá você caminhou, você trouxe todas essas imundícias no pé, daqui para cá você tem que lavar. Tira. Remove aí. Agora você pode pisar. Estão comigo? Agora preste atenção. Como é que os sacerdotes ministravam no templo? Vamos pensar? O templo era de terra. Só para você saber, uma mentalidade que tem que tomar a nossa vida como culto e igreja. Nós temos que ter um zelo enorme com a presença de Deus nesse lugar. Sabe por quê? Todo o ambiente da adoração no templo e no tabernáculo de Moisés era um ambiente extremamente limpo. Se tinha sacrifício de sangue, imagina o cheiro desse lugar. Deus fala, pensei nisso. Quando vocês fizerem o sacrifício e vierem a aspergir o sangue, queima um incenso, porque eu quero perfume na minha presença. Eu não quero cheiro fedido, eu quero lugar perfumado. Perfume o ambiente da minha adoração. Quando o sacerdote estava aqui praticando o sacrifício, olha aqui para mim. Entrei no templo, entrei no ato, entrei no altar de sacrifício. Para quem já viu, me perdoe. Para quem não viu, vai o ensinamento. Entrei, eu me deparo com o altar do sacrifício, de bronze. Ouve isso aí, bronze. 3 metais compunham toda aquela estrutura do templo. Foi usado ouro, prata e bronze. As coisas mais, quando lidam ali com a purificação, com o que antecede entrar no templo, é bronze. O altar ali é todo de bronze. Todo bronze. Guarde isso aí que tem um porquê. É um altar resistente a fogo. Tem que se passar, é um metal que resiste. Então o que acontece? Todo de bronze. Fiz o sacrifício, só que respinga sangue, porque eu jogo sangue nas pontas do altar para fazer o sacrifício. Eu sou um sacerdote, você está entendendo o significado aqui? Eu jogo sangue na ponta do altar, eu vou aspergir sangue no fundo do altar, isso vai me sujar. Só que eu tenho que pegar o sangue desse animal que está sendo totalmente queimado na grelha da adoração e eu tenho que levar esse sangue lá dentro. Deus falava assim, Vamos plantar uma mentalidade aqui. Chama o primeiro ambiente de santo lugar. E o segundo de santo dos santos. Só para eles entenderem que não tem que entrar aqui de modo comum. Gente, não podia. Podia no potinho levar o sangue, mas não podia ter sujeira em si. Para isso, Deus botou uma bacia. Vamos lá, você é esperto. Qual é o metal? Bronze. Botou uma bacia de bronze. Cara, essa bacia é muito profunda. Depois a gente fala dela. Mas aí ele se lavava, trocava as vestes, porque tinha que estar limpo. Aí podia entrar. E se entrasse sujo? Você é esperto. Morria. Êxodo 30, 17. Você está aí no texto? O Senhor disse a Moisés, faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar
coloque entre a tenda do encontro, que é o lugar santo, e o altar, que é o altar de bronze. E põe a água dentro dela. Nela, Arão, seus filhos, lavarão mãos e os pés. Não pode entrar com o pé impuro. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acenderem a oferta queimada ao Senhor, lavarão mãos e os pés, para que não morram. Interessante, né? Não morram. Só lembrando, para que não morram. Experimentem, eu mato vocês. É mais ou menos isso. E isso lhe será por estatuto perpétuo. Ele e a sua posteridade através de suas gerações. Agora, olha que interessante. O bronze, ele era escolhido por quê? Porque ele suportava o fogo. Se você for ver, o povo de Israel, eles vão lutar com os amalequitas. Só uma nota aí, números, para a gente ganhar tempo aqui e acelerar um pouquinho. Números 31, 22 a 24, 31 de Números 22 a 24, o exército vai voltar. O que vai acontecer? Ele vai falar assim, não deixa eles entrar, porque eles estão cheios de sangue. Aí eles falam, bota todo mundo aí. Eles vão ficar 7 dias fora do arraial. Por quê? Porque Deus está no meio do povo, gente. Deus está no meio do povo. Então ele falou assim, não, eles não podem entrar. Eles estão com morte, eles estão impuros, tem sangue de gente neles. Faz o seguinte, lava eles fora do arraial. Pega o bronze, ouro, tudo que eles usam aí, que pode passar pelo fogo, purifica com fogo. Tudo que não puder, passa um texto bíblico. Tudo que não puder, se purifique com água. Próximo coisa, olha lá. Também as suas roupas, no 7º dia, para que eles fiquem puros. Depois poderão entrar no arraial. Então, presta atenção, o bronze suporta o fogo e é purificado pelo fogo. Então, ele falou, é essa simbologia que a gente tem que perceber aqui. Presta atenção. Toda vez que o bronze vai aparecer, ele vai aparecer no sentido de pureza, de impuro se tornando puro, e como algo que suporta a purificação. Então, presta atenção. Por favor, um crente bom de Bíblia. Apocalipse 1,15 vai chamar que os pés de Jesus é de quê? Mas tem que ser crente bom de Bíblia, não pode ser só bronze. Bronze está óbvio. Não. Polido. Tem que ser, não bronze, mas um bronze espelhado no seu maior brilho, na sua maior reluzência. Agora, preste atenção na referência. No Antigo Testamento, está ali o sistema de pureza, eles lavavam ali, bronze. Mãos, pés, por quê? Porque não podiam entrar, porque senão morriam. Aí vem Jesus e fala assim, eu tenho os meus pés puros. Olha como é muito interessante essa imagem de Jesus, tá? Se a gente pudesse fazer uma série só de Jesus, falando aí nesse texto, tu ia ver, cara. Que pessoa! É demais. Ele pode falar assim, meu pé não é de bronze, não é de algo que resiste, não caminhar puro, é puríssimo. Eu tenho os meus pés puríssimo. O meu andar é puríssimo. E vem João e fala que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Tá. Terminamos? Não. O livro de Êxodo vai ser assim, Deus vai mandar, vai mostrar a Moisés tudo que tinha que ser feito. Ele vai dizer ao povo tudo que tinha que ser feito. Depois Deus vai pedir a fonte das doações. Ele vai pedir, peça o povo que traga. A bacia não foi de qualquer fonte. Deus queria uma fonte específica, que está lá em Êxodo 38:8. O nosso amigo que está com o dedo calibrado vai soltar para nós aqui. Olha aí, viu? Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze. Tudo tinha que ser de bronze. Dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Vamos lá. Tinha sacerdotisa? Que serviço é esse que essas mulheres fizeram? Deus começou a ver uma turminha de mulher empolgada, em ambiente onde só trabalha homem. Pô, cara, que nível é esse de dar tanto valor à minha presença? Faz o seguinte, você está pensando com a mente de hoje, né? Você compra aquele espelho grandão que te emagrece ainda, né? Aquele tempo, bronze polido, espelhava. Ele está falando de um tesouro inestimável. Está falando, se essas mulheres ministram diante da tenda do meu encontro, elas não entram, não podia.
mas elas estão ali. Faz o seguinte, pede os espelhinhos delas. Elas vão saber dar valor, elas vão saber valorizar. E eu quero o espelho delas para fazer a bacia de bronze, a primeira. Presta atenção aqui. Tem uma associação muito forte entre a beleza e a santidade. Porque a santidade é a verdadeira forma, imagem como Deus te enxerga. E essas mulheres praticaram uma coisa, eu não estou forçando não, você vai entender. Essas mulheres praticaram uma coisa que é falar assim, eu abro mão de me ver externamente, de me preparar externamente, porque elas não teriam mais, gente, você não está entendendo. Não é, vai ali na Shopee e compra um espelhinho novo, um espelhinho de bolso. Não tem. Bronze é raridade. Você só teria bronze se você atacasse uma cidade ou se comprasse bronze. Aí você pensa assim, tranquilo, E como é que faria para pagar um navio? Como é que faria isso aí? Ou pegaria um avião? Não, teria que ser dias e dias andando para conseguir um bronze de novo. Ele está falando, elas sim vão abrir mão da imagem exterior pela imagem interior. Elas vão saber me dar aquilo que eu quero, que vai ser símbolo de purificação no meu altar, no meu lugar de adoração. Elas vão saber abrir mão, peça delas. Aí eu estou te dizendo que santidade é a verdadeira beleza que Deus enxerga. Literalmente, uma pessoa é tão bela para Deus quanto ela é santa. E isso, Pedro, capítulo 3, verso 3, vai nos dizer. 1 de Pedro 3 vai dizer isso. O quê? Instruindo as mulheres a como viver, ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, ou joias de ouro, ou vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor, diante de Deus. Próximo texto. Foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Agora, você é um crente bom de Bíblia. O que diz o Salmo 96, 9? Sabe? Quer ver? Acaba com suspense. Fala, por favor, alto. Santidade é beleza, cara. Santidade tem sua beleza. E sabe o que acontece? Tem gente aqui que é muito feia diante de Deus. Mesmo com a barba linda, igual a nossa aí. Os invejosos vão rir, Vitor. Aí, André, não é não? Sonho dele é ter isso aqui assim. Estou entrando para a tribo aí do Paulinho. Paulinho está criando uma tribo aqui na igreja. Só falta andar de moto. Me aguarde, irmão. Adora o Senhor na beleza da sua santidade. Agora, preste atenção, meu irmão. É tão interessante. A gente poderia ir para outro salmo, mas tem outro salmo que fala a mesma coisa. Adora o Senhor na beleza da sua santidade. Uma coisa vou pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu templo, contemplar a beleza do Senhor. É só isso. Beleza do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus enxerga a gente de uma forma muito profunda. Olha o que Deus escolheu no lugar da purificação. Um lugar onde espelhava a pessoa e ela se lavava. Você sabe qual é o apontamento disso? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é a água. Efésios 5. Pela palavra a gente purifica a nossa vida, porque é nela que nós nos lavamos e nos enxergamos. Tiago capítulo 1. Presta atenção, ele está falando que o nosso espelho é o nosso lugar de purificação. É a nossa forma de se ver. E Deus não quer que você se veja a partir dos olhos humanos. Ele quer que você se veja com esse olhar. Irmão, o dia que você começar a temer muito pouco o juízo dos outros, porque eu não conheço um que fala assim, o que as pessoas vão pensar? Vou te falar, eu não estou nem aí se você me encontrar nos ambientes que vou. Por exemplo, se você me encontrar numa praia, eu não estou nem aí para o que você vai ver, porque você não vai ver nada demais. Porque tem os olhos que eu preciso, estando o tempo todo assim em mim, ó. Eu quero que ele olhe para mim e fale assim, bonito. Gostei. Lindo isso aí. Eu preciso da beleza da santidade. Agora, a gente vive o tempo todo para o outro, gente.
É o tempo todo uma santidade externa. Quando essas mulheres falam, eu não estou nem aí para como vai estar o meu cabelo, eu estou aqui, elas estavam fazendo alguma coisa que chamou a atenção e falou assim, pede delas. Por que não podia ser o bronze das armaduras, o bronze, tudo que era lugar, André, o que mais tinha era bronze. Eles foram adquirindo bronze, até porque precisavam do bronze, que foi pedido ao povo, para trazer. Não tinha que ser do espelho. Ele falou, eu quero que essas mulheres parem de se olhar no espelho, de enxergar uma beleza exterior. Elas vão. Agora, talvez se ele pede de outras, ela fala assim, meu espelhinho, como é que eu faço a make? Só que aí o dia que você parar, meu irmão, o dia que você entender o seguinte, eu tenho que reluzir, cara. Eu tenho que dar um brilho na minha santidade. Eu tenho que chamar a atenção daquele que eu preciso chamar. E os olhos deles é sinistro, porque também é de fogo. Quando Jesus olha para nós, ele olha com fogo nos olhos. É juízo. Não, não é amor. Não é amor. Ele não veio para a igreja, ele veio para a igreja para falar assim, ó, gosto disso, disso e disso, mas tenho contra você isso. E se você não se arrepender? Todas elas ouviram isso. Sei do que você está passando, entendo você. Mas se você não se arrepender, mas se você não se fortificar, você já viu que a espada sai da boca. Você entende, né? Modo de guerra. É palavra, espada. É a forma como ele vai guerrear contra as nações. Jesus ali não está numa imagem bonita. A imagem de Jesus está cobrando postura da igreja. Para cada igreja ele vai falar assim, ó, pés reluzentes, ó. Aí vai falar, ei, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, diz a igreja de... Ele vai se apresentar com cada peça do seu corpo, dizendo, pezinho reluzente, mas vai lá ver o que está escrito. Com certeza algo a respeito da santidade. E assim vai, meu irmão. O que nós precisamos ter em mente? Presta atenção de uma vez por todas. Se você for à presença de Deus, ela irá exigir santidade de você. Não dá para subsistir ali, não dá para estar ali, não dá para ficar ali, não dá para... Deixa eu ficar nesse lugar. Ele fala, deixa. Tá, pode ficar, ué. Só que eu quero ver a sua beleza. Sério, qual a imagem que Deus te vê hoje? O que ele está carregando de você? Quando ele bate o olho, o que ele enxerga? Hein? Último alerta bíblico. Quero que a gente feche com ele. Segundo aos Coríntios 6, verso 14 em diante. Nós vamos ler do 14 e vamos entrar até no 7. Diz assim, não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Como ele próprio disse, olha agora, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, por causa do que ele falou, que ele anda e habita, o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, aí vem o ensino de Paulo. Meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Paulo está usando aí a ideia que Deus pregou para trazer pureza sanitária. Presta atenção aqui. Você já pensou como é que era, Anselmo, o povo andando no deserto, aonde é que eles faziam as necessidades? Ou você acha que também cresceu a roupa, a sandália não desgastou e não fez cocô por 40 anos? Sabe como é que funcionava? Presta atenção aqui. Deus falou,
esconde na terra. Mas você sabe por quê? Porque ele falou assim, não deixe nada impuro à mostra, porque eu ando no meio de vocês. Eu habito e ando no meio de vocês. Ele está falando assim, o ambiente que eu fico não pode ser um ambiente sujo. Eu não posso coabitar com a sujeira. Então, cuida do ambiente de vocês ou eu me retiro. Paulo pega a mesma coisa para dizer. Quer dizer, então, que você vai pegar para a tua vida e vai colocar alguma coisa presa a ela que vai te deixar impuro? Quer dizer, então, que você vai trazer para a sua vida coisas impuras e você não vai temer? Olha aqui para mim. O Senhor que diz que anda e que habita no meio de vocês? Quer dizer, então, que você não entendeu que o Senhor, ele rasga o verbo dizendo, portanto, até a sua santidade precisa ser aperfeiçoada. E ele dá o endereço no temor a Deus. Ele está falando, o respeito ao Senhor vai levar você a um nível de santidade maior. O respeito à presença de Deus vai levar você a ter um nível de santidade mais funda. Então, meu irmão, preste atenção pelo amor do Pai. Hoje nós precisamos decidir o que nós queremos. Nós queremos afastar o Senhor, nós precisamos viver de qualquer forma. Agora, se nós queremos nos achegar a Ele, será exigido de nós santidade. Nós não conseguiremos dar um passo de qualquer jeito. De qualquer jeito, morte. Mas eu glorifico ao Senhor, porque esse é um seminário e você está ouvindo uma das mensagens. Ai de você que só ouviu essa. Provavelmente você vai sair daqui com peso de condenação, que a palavra não teve. Não teve. Eu sou crente, eu sou cristão, e eu não me sinto pesado em nada com essa palavra. Eu me sinto agraciado, abençoado por Deus, porque sei tudo o que sei. Porque esse conhecimento de hoje é uma parte de um seminário, meu irmão. A maior tolice é você pegar um tema que foi dividido e ouvir uma parte dele. A Bíblia diz que o tolo se antecipa na resposta. É aquele tipo de gente que fala assim, não fala, eu sei, tal. Aí você fala assim, não. Não, então é isso. Não, calma, deixa eu falar. Você não sabe nem do que é o fechamento e já está se antecipando da resposta. Isso é tolice. O nome disso é tolice. Mas você pode assumir essa postura. Fica apenas com retalho e sofra a consequência de um dano. Talvez pode ser irreparável. Sabe por quê? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Desculpa, mas você não tem como fugir dela. Você pode fugir de mim. Pode, vem amanhã não. E nem terça. Corre, por favor, corre. Pode correr. Mas aí, num dia lá, não vai ter como. Aí nós vamos ficar diante dele falando, agora eu quero te ver, tarde demais. Agora eu te quero, tarde demais. Irmão, por favor, vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos entender a santidade e entrar nela. É um caminho de vitória, é um caminho de bênção, é um caminho de leveza, é um caminho de desfrute. Deus nos deu o lugar da presença dele. E se ele não decidisse fazer algo, nós não tínhamos como passar por esse lugar. A nossa condição nos impede, gente, de ir a Deus. Por isso ele precisou mudar. Ele deu o jeito dele. Nós vamos falar sobre isso ainda nesse tempo. Estamos falando desde ontem. Como que Deus nos dá a condição de habitar lá nesse lugar, nessa presença. Antes de ceia ser servida, nós cearemos ao Senhor agora, que é o ápice da nossa vitória, foi a cruz de Cristo. Nós vimos isso ontem, vai à cruz. E toda a dinâmica, toda a revelação da cruz é isso.